Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. É isso mesmo, tá? Então, esses três tipos de função fazem parte dos modelos não lineares, tá? Isso significa que o comportamento deles não é o mesmo da função de primeiro grau, que forma uma reta, nem da função quadrática, que forma uma parábola, né? Na capa aqui aparecem alguns exemplos, os gráficos ficaram meio fora de escala, né? Mas a ideia é mostrar que eles não são é, lineares e nem em forma de parábola, tá? Eles não têm um sentido muito linear, tá? A gente vai entender isso ao longo da aula. O objetivo é isso, tá? Então, na capa aparece aí alguns exemplos que antecipam o percurso da aula, né? A expressão 2 elevado a x mostra uma função exponencial, na qual a variável aparece no expoente, tá? A igualdade log de 2, 8 igual a 3 mostra a ideia de logaritmo. A base 2 precisa ser elevada ao expoente 3 para gerar o 8, tá? As expressões seno e cosseno indicam as razões trigonométricas, tá? E também as funções periódicas associadas ao seno e cosseno, tá? Nós podemos compreender essa aula de duas formas, tá? A primeira é pela álgebra, nós vamos aprender a substituir valores, resolver equações, tá? E também a reconhecer propriedades, tá? A segunda é pela leitura de fenômenos de crescimento, de decaimento, né? Ciclos, né? Que aparecem em situações de matemática, física e química, tá? A frase final ela resume a ideia central, né? Os modelos eles não lineares eles exigem reconhecer o tipo de variação antes de calcular, tá? Então, em outras palavras, antes de fazer uma conta, nós precisamos perguntar: essa situação cresce multiplicando? Ela pede um expoente desconhecido? Ela se repete em ciclos? Tá? Essa identificação define a estratégia da questão. Tá bom? Vamos lá então. Nesse slide nós temos os objetivos da aula. Ao final, o candidato ele deverá reconhecer funções exponenciais, logarítmicas, trigonométricas, identificar domínio, imagem, crescimento, decaimento e periodicidade, tá? Além disso, calcular valores simples, resolver equações básicas, interpretar amplitude, período e imagem, tá? E comparar gráficos e alternativas, tá? Vamos transformar esses objetivos em habilidades práticas, tá? Reconhecer uma função exponencial significa o quê? Perceber que a variável aparece no expoente, como em 2 elevado a x ou 3 vezes 2 elevado a x, tá? Reconhecer uma função logarítmica significa o quê? Perceber que aparece uma pergunta sobre o expoente, como log 2 de 8, tá? Que mais? Reconhecer uma função trigonométrica, tá? Significa identificar o seno, né? O cosseno, a tangente, ângulos ou comportamento repetitivo, tá? A ideia central do slide resume cada bloco, tá? Então, exponencial varia por multiplicação. Por exemplo, dobrar a cada etapa é exponencial. Logarítmico, logaritmo, ele desfaz uma potência. Se 2 elevado a 3 é igual a 8, então log de 2 de 8 é igual a 3, tá? É o inverso, né? Trigonometria, ela descreve razões do triângulo, retângulo e fenômenos
periódicos, como ondas, rotações, ciclos, tá? Dito de outra maneira, a questão define a estratégia. Se ela pede valor da função, substituímos. Se pede equação exponencial, tentamos igualar as bases. Se pede logaritmo, transformamos em potência. Se pede gráfico trigonométrico, observamos amplitude, período, eixo e imagem. Beleza? Então, vamos em frente. Esse slide ele mostra por que funções não lineares aparecem em vários temas de exatas, tá? Em matemática, elas aparecem em gráficos, equações, modelos de crescimento, razões trigonométricas e periodicidade, tá? Periodicidade, é isso, né? Em física, aparecem em decaimento, ondas, oscilações, movimento circular, frequência, período, tá? Em química, aparece em decaimento radioativo, pH, escalas logarítmicas, tá? Curvas de concentração, tá? Então, o roteiro da aula tem 7 etapas. Primeiro, exponenciais. Depois, decaimento e crescimento. Depois, logaritmos, equações, trigonometria, periodicidade e comparação de gráficos. A ordem é importante, tá? Primeiro entendemos a lógica da exponencial, depois conectamos essa lógica a crescimento e decaimento. Em seguida estudamos o logaritmo, naquele estilo da operação inversa que a gente já mencionou, tá? E por fim passamos para trigonometria, razões e ciclos, tá? Podemos pensar nessa aula como uma ampliação da leitura de modelos, tá? Na função de primeiro grau, a variação era aditiva, somava ou subtraía sempre a mesma quantidade. Na função exponencial, a variação é multiplicativa, ou seja, multiplica-se por um fator. Nas funções trigonométricas, o foco é a repetição de padrões. Então, a aula vai priorizar o quê? A leitura do comportamento da função, tá? Vamos fazer o cálculo igual fizemos nas nossas aulas, vamos fazer a conferência do sentido, do resultado, tá? Tudo bem detalhadinho igual a gente fez nas nossas aulas, tá? Isso é importante por quê? Porque na prova a gente não tem calculadora, tá? Então não basta reconhecer a fórmula, tá? É preciso escrever potências, frações, multiplicações e simplificações em etapas verificáveis, tá? Escrevam, não tem preguiça de escrever, tá? Evitem fazer cálculo de cabeça para evitar erros desnecessários, tá? Se precisar, se ficar mais claro para você escrever etapa por etapa, vai escrevendo etapa por etapa, mais fácil de enxergar, tá bom? Beleza. Modelos não lineares, agora vamos organizar os 3 modelos principais da aula, né? O primeiro é o modelo exponencial, escrito na forma de f de x igual a a vezes b elevado a x, tá? O número b é a base, tá? Quando b é maior que 1, temos crescimento. Quando 0 menor que b, menor que 1, temos decaimento, tá? Aí, a característica essencial é o que? É que a variável aparece no expoente, tá? Até então a gente estava trabalhando com x quadrado, né? Agora a gente tem lá o x lá no expoente, né? Aí o segundo modelo é o modelo logaritmo, tá? Escrito como f de x igual a log da base, né? X, né? E aí, para existir nos reais, a base precisa ser positiva e diferente de 1, tá? E o logaritmando precisa ser positivo. O logaritmo é a operação inversa da exponencial, tá? Em outras palavras, ela responde a pergunta: a base precisa ser elevada a qual expoente para chegar ao número dado, tá? O terceiro modelo é o modelo trigonométrico, tá? Seno, cosseno e tangente aparecem como razões do triângulo retângulo e também como funções periódicas, tá? Então, periodicidade significa repetição, tá? Por isso, trigonometria aparece em ciclos, ondas, rotações, oscilações, tá?
Podemos diferenciar esses modelos por perguntas simples. Se um valor muda multiplicando por um fator constante, pense em exponencial. Se o expoente é desconhecido, pense em logaritmo. Se há ângulo, ciclo ou repetição, pense em trigonometria. Tá? Então, antes de calcular, a primeira etapa é reconhecer a estrutura. Tá bom? Vamos em frente? Vamos fazer um exercíciozinho para ver se a gente entendeu? Vamos lá então, vamos resolver a primeira questão. O enunciado apresenta a função exponencial f de x igual a 3 vezes 2 elevado a x e pede o valor de f de 4. Tá? As alternativas são 24, 32, 36, 48 e 64. Tá? Antes de calcular, a gente precisa interpretar o comando. Tá? Calcular f de x significa o quê? Substituir x por 4, tá? Em todos os lugares em que x aparece. Como x aparece no expoente, o número 4 entra no expoente da base 2, tá? Beleza? Então, portanto, teremos 2 elevado à quarta, tá? Podemos pensar de duas formas, pela linguagem das funções, tá? O 4 é a entrada, f de 4 é a saída, tá? Pela linguagem da substituição, retiramos o x e colocamos o 4 no lugar. Em seguida, respeitamos a ordem das operações, ou seja, primeiro a gente resolve a potência, depois a multiplicação, tá? Lembra do PEMDAS? PEMDAS, lembra? O significado do PEMDAS? Se não lembra, pesquisa aí que você vai ver. A dica do slide, ela reforça o seguinte, esse cuidado, né, de resolver a potência antes da multiplicação, ele faz diferença, tá? Por quê? Resolva um, depois resolva outro. Você vai ver que o resultado fica diferente. Né? Então, um erro comum seria multiplicar 3 por 2 e depois elevar o expoente a 4. Não é isso. A função é 3 vezes 2 elevado a x. Então, primeiro calculamos o 2 elevado a quarta e depois multiplicamos o resultado por 3. Tá bom? Vamos ver como é que isso fica passo a passo? Vamos lá. Então, f de 4, substituímos o x por 4, né? 3 vezes 2 elevado à quarta, potência, né? Como é que fica? Fica 16, tá? Então, f de 4 é igual a 3 vezes 16, portanto, f de 4 é igual a 48, né? Aqui eu fiz quebradinho, para quê? Para a gente fazer a conta, né? Mais facilmente, né? Então, em vez de eu multiplicar direto 16, eu fiz uma distributiva aqui para ficar mais fácil, né? Então eu parti o 16 em 2, e 10 e 6, né? Porque aí 3 vezes 10 eu sei que é 30, 3 vezes 6 eu sei que é 18, somos 2 dá 48, tá? Poderia multiplicar 3 vezes 16 direto? Poderia, né? 3 vezes 15 é 45, né? Mais 3, 48, também daria para fazer de cabeça, né? Beleza? Então, f de 4 é igual a 48, que é a alternativa D. Beleza? Vamos lá. Agora, sistematizamos a função exponencial. Tá? A forma básica, ela apresenta o quê? F de x é igual a vezes bx, com b maior do que 0 e b diferente de 1. Tá? O valor b é a base da exponencial. Então, a variável aparece no expoente e isso muda o tipo de crescimento da função. Quando b é maior que 1, nós temos crescimento exponencial. Um exemplo é 2 elevado a x. Né? A cada aumento de uma unidade em x, o valor é multiplicado por 2. Tá? Se x passa de 1 para 2, a potência passa de 2 elevado a 1 para 2 elevado a 2. Se passa de 2 para 3, vai 2 à terceira. Então, o crescimento ocorre por multiplicação repetida. Tá? Agora, quando 0 é menor que b, que é menor que 1, nós temos um decaimento. Né? Um decaimento que também é exponencial. Tá? O exemplo é meio elevado a x. Tá? A cada aumento da unidade em x, o valor é multiplicado por meio. Isso significa que ele fica pela metade. Esse tipo de modelo aparece em perdas percentuais sucessivas, decaimentos, reduções, tá?
nós podemos explicar de outra forma. Na função linear, o valor muda somando uma quantidade constante, enquanto que na exponencial ele muda multiplicando por um fator constante. Tá? Então essa diferença é fundamental. Por quê? Para não tratar crescimento exponencial como se fosse uma simples soma. Tá bom? Beleza. A segunda questão, ela pede o valor de x que satisfaz a equação 2x mais 1 igual a 32. Aí ele dá as alternativas 3, 4, 5, 6 e 8. Tá? Aqui não estamos apenas calculando o valor de uma função, estamos resolvendo uma equação exponencial. Tá? A incógnita aparece no expoente, então precisamos encontrar qual expoente faz a igualdade ser verdadeira. Tá? A estratégia mais simples, quando possível, é escrever os dois lados da equação com a mesma base. Tá? Então, o lado esquerdo já tem base 2, então vamos tentar escrever 32 como potência de base 2. Tá? Como que ficaria, então? Nós podemos pensar em 32 na forma 2 vezes 2 igual a 4, 4 vezes 2 igual a 8, 8 vezes 2 igual a 16, 16 vezes 2 igual a 32. Portanto, 32 é igual a 2 elevado à quinta. Tá? Quando os dois lados ficam como potências da mesma base, nós podemos comparar os expoentes. Tá? Essa ideia é a ideia central da questão. Tá? Então vai ficar lá 2x mais 1 igual a 2 elevado à quinta. Tá? Vamos ver como fica passo a passo? Beleza, tem lá a equação. Primeiro escrevemos 32 como potência de base 2, tá? Que fica 2 à quinta. Então fica lá o 2x mais 1 igual a 2 à quinta. Né? Como as bases são iguais e positivos, os expoentes devem ser iguais. Tá? Então x mais 1 é igual a 5. Como assim, Renato? De onde saiu esse 5? Tá? Eu estou fazendo aqui a conta dos expoentes. Tá? Beleza. Subtraindo 1 dos dois lados, nós temos x igual a 5 menos 1. Tá? Que é igual a 4. Logo, x é igual a 4. Tá? Então, alternativa B. Tá certo? Opa, achei difícil. Não é não. Pratica que dá tudo certo. Tá? Beleza? Ótimo. Vamos em frente então. Agora vamos falar de crescimento e decaimento exponencial. Esse slide ele conecta a função exponencial com crescimento e decaimento. Tá? A ideia central é o fator multiplicativo, tá? Que é aplicado repetidamente. Tá? Em crescimento, o valor final é igual ao inicial, multiplicado pelo fator n. Tá? Com fator maior que 1, tá? Tem que ser fator maior que 1. Em decaimento, o fator fica entre 0 e 1. Tá? Então, o aumento de 20% a multiplicar por 1,20, isso acontece porque o valor final fica com 100% do valor original mais 20%. Tá, de aumento, totalizando 120%, tá? Ou 1,20. Se esse aumento se repete por várias etapas, usamos o 1,20 elevado ao número de etapas. Opa, legal, tá? Então, uma redução de 20% corresponde a multiplicar por 0,80. Né? Lembram disso aí? A gente já viu isso lá em percentual, tá? Isso acontece por quê? Porque permanece 80% do valor anterior. Então, se a redução se repete a cada etapa, multiplicamos por 0,80 uma vez a cada etapa. Tá? Então, a ligação com as aulas anteriores ela é direta, observe, né? Porcentagens sucessivas e progressões geométricas usam a mesma lógica, multiplicar por um fator constante. O erro comum é o que? É somar percentuais sucessivos que deveriam ser multiplicados. Em outras palavras, uma redução de 20% por 3 etapas não é simplesmente reduzir 60% do valor inicial. É multiplicar por 0,80 3 vezes. Tá? O resultado multiplica por 0,80. O resultado multiplica por 0,80. Tá? Então, um resultado depende do outro. Tá?
Beleza, vamos fazer um exercício aqui para a gente ver se a gente entendeu. Então, a terceira questão, ela apresenta uma substância com massa inicial de 500 gramas, tá? A cada hora permanece 80% da massa anterior. A pergunta é, qual será a massa após 3 horas? A expressão mais importante do enunciado é da massa anterior. O que isso indica? Isso indica que a base muda a cada hora. Então, na primeira hora, calculamos 80% de 500. Na segunda hora, calculamos 80% do novo valor. Na terceira hora, calculamos 80% do valor obtido após 2 horas. Tá? Então, podemos resolver de duas maneiras. A primeira é aplicar o fator multiplicativo diretamente. Tá? Ficaria 500 vezes 0,80 elevado à terceira. Tá? A segunda é fazer hora por hora. Após 1 hora, depois de 2 horas, depois de 3 horas, tá? E assim sucessivamente, se for o caso, tá? Para uma aula de revisão sem calculadora, a segunda forma acho que é mais didática, tá? Por quê? Porque deixa a base a cada etapa visível, tá? Então, a dica do slide diz, permanecer 80% significa multiplicar por 0,80 em cada hora. Isso é diferente de subtrair 80%. Tá? Então, permanecer 80% quer dizer que fica 80% do valor, ou seja, você perde 20%. Tá? Vamos ver a solução? Passo a passo? Beleza. Então, tem lá a massa de 500 gramas, cada hora permanece 80% da massa anterior, né? Então, 80% é a mesma coisa que 80 sobre 100, que é a mesma coisa que 8 décimos, que é a mesma coisa que 0,80, tá? Após 1 hora, 500 vezes 0,80 é a mesma coisa que 400 gramas, tá? Então, o 0,80 agora eu vou fazer sobre os 400 gramas, tá? Que vai dar 320 gramas. Nas 3 horas eu vou fazer o 0,80 sobre 320 gramas, tá? Beleza? Então, eu tenho 380 vezes 320 vezes 80 igual 260 vezes 10 igual 25.600, tá? Então, 25.600 dividido por 100 é igual a 256 gramas, tá? Logo, a massa após 3 horas será de 256 gramas, beleza? Portanto, alternativa C. Alternativa C, tá? Agora, entramos em logaritmos. Ai, meu Deus. Tá? A definição central é log de base A é igual a x. Tá? C e somente C, B elevado a x for igual a A. Tá? O que isso significa? Significa que o logaritmo ele responde a uma pergunta sobre o expoente. Vamos ler de forma direta? Log B, A, é o expoente ao qual a base B deve ser elevada para produzir o número A. Por exemplo, log 2 de 8 é igual a 3. Por quê? Porque 2 a terceira é igual a 8. Tá? Log de 2 é igual a 3, porque 2 elevado à terceira é igual a 8. Ou seja, a base 2 ela precisa ser elevada a 3 para gerar o 8. Tá? Agora, existem condições importantes nos números reais. A base deve ser positiva, ou seja, B tem que ser maior que 0. E tem que ser diferente de 1. Tá? Então, B tem que ser maior do que 1, tá certo? Então, o logaritmando, ele também precisa ser positivo. A tem que ser maior que 0. Portanto, não calculamos logaritmo real de 0 ou de número negativo. Tá? As propriedades apresentadas no slide, elas ajudam o quê? A simplificar as expressões. Tá? Então, o logaritmo do produto vira soma. Tá? O logaritmo do produto vira soma. Tá? O logaritmo da divisão vira subtração, tá? Beleza?
O logaritmo de potência permite trazer o expoente para frente, tá? Mas essas propriedades elas só devem ser usadas quando a estrutura permitir, tá? Ou seja, a ideia-chave é essa: logaritmo desfaz o exponencial. Se a exponencial pergunta qual é o valor de 2 à terceira, o logaritmo pergunta qual expoente transforma 2 em 8. Perceberam? Vamos lá ver então como que fica isso aí. Na quarta questão, diz o seguinte: sabendo que log 2 de x é igual a 5, o valor de x é qual? Aí eu tenho as alternativas aqui, tá? Aqui a gente precisa saber transformar a fórmula logarítmica em forma exponencial, tá? A expressão log 2 de x é igual a 5 deve ser lida assim: 2 elevado a qual expoente gera x, tá? A resposta do logaritmo é 5, então o expoente é 5, tá? Podemos resolver isso de duas formas: pela definição, né, usando log b de a igual a x, equivalente a b elevado a x igual a a. Adaptando ao caso, a base é 2, o expoente é 5, e o resultado da potência é x. Então, x é igual a 2 elevado a quinta. Tá? Outra forma de pensar é pela pergunta: se log 2 de x vale 5, então o número x é aquilo que aparece quando elevamos 2 à quinta potência. Agora, basta calcular 2 à quinta e comparar com as alternativas. Tá? Vamos lá? Vamos lá então. Olha lá, 2 à quinta é igual a x. Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 32. Portanto, x é igual a 32. Beleza, galera? Então a alternativa D é a correta, tá? Agora a gente vai falar sobre exponencial e logarítmica com funções inversas. Esse slide ele mostra a relação entre exponencial e logaritmo como operações inversas, tá? Uma desfaz a outra, tá? Se sabemos que 2 à terceira é igual a 8, nós podemos escrever a mesma informação como log 2 de 8 igual a 3, tá? Vamos ler a primeira parte. Da exponencial para logarítmico, fica 2 à terceira igual a 8. A pergunta logarítmica é: qual expoente transforma 2 em 8? A resposta é 3, por isso log 2 de 8 é igual a 3. Agora a segunda parte, da logarítmica para exponencial, log de 3, 81 igual a 4. Isso significa que 3 elevado a 4 gera 81, tá? Conferindo, 3 ao quadrado igual a 9, 3 a terceira igual a 27, 3 a quarta igual a 81, tá? Então, a parte do domínio também é importante. Em f de x igual a log b de x, o domínio real é x maior que zero. Isso significa que o quê? Que a entrada da função logarítmica não pode ser zero nem negativa, tá? Graficamente, a função logarítmica ela aparece apenas à direita do eixo y. Ou seja, quando o expoente é desconhecido, nós podemos pensar em logaritmo tá? Quando o logaritmo aparece, nós podemos transformar em potência. Essa troca de linguagem costuma simplificar questões objetivas, tá? Beleza. Vamos falar agora de razões trigonométricas, tá? Então agora a gente entra na trigonometria, ou seja, no triângulo retângulo, tá? Seno, cosseno, tangente relacionam lados e ângulos, tá? Então a primeira etapa é identificar o ângulo de referência, tá? Porque os nomes dos catetos dependem desse ângulo, tá? Então, por exemplo, o seno de zero, de vazio no caso, né, é o cateto oposto, né, dividido pela hipotenusa, tá? Então usamos o seno quando o lado envolvido está em frente ao ângulo, tá?
O cosseno de zero é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, nós usamos quando o lado envolvido está ao lado do ângulo. A tangente de zero é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? Então, nós podemos memorizar pelas palavras. Tá? Então, galera, a gente pode memorizar pelas palavras seno usa oposto e hipotenusa, cosseno usa adjacente e hipotenusa, tangente usa oposto e adjacente, tá? Outra maneira de lembrar é seno e cosseno sempre envolvem a hipotenusa. Tangente compara os dois catetos, tá? Então, aqui esse zero aqui que eu estou falando, zero é teta, tá? É uma letra grega, esse zero cortado aqui, tá? O slide também apresenta ângulos notáveis. Então, seno de 30 graus é igual a meio, seno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, seno de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, tá? Em prova, esses valores podem aparecer diretamente ou dentro de problemas de altura, distância, inclinação, decomposição de forças e tal, tá? A orientação final é importante, tá? Identifique primeiro o ângulo de referência e o lado pedido, tá? Só depois escolha seno, cosseno ou tangente, tá? Beleza? Vamos aqui para uma atividade então, tá? É a quinta questão, tá? A quinta questão apresenta um triângulo retângulo, tá? Em relação ao ângulo θ, o cateto oposto mede 6 centímetros, a hipotenusa mede 10 centímetros. O enunciado pergunta qual que é o valor do seno de θ, tá? Como a questão já pede seno, nós precisamos lembrar a razão correspondente. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o próprio enunciado, ele entrega esses dois valores. Oposto é igual a 6, hipotenusa é igual a 10. Tá? Então, podemos resolver de duas formas. Pela fórmula, tá? Escrevemos seno de θ é igual ao oposto dividido pela hipotenusa. E pela leitura geométrica, tá? Observamos que o lado em frente ao ângulo mede 6 e o maior lado do triângulo, a hipotenusa, mede 10, tá? Então a razão entre eles é 6 décimos, tá? O cuidado principal é não inverter a fração, tá? O seno deve ser o oposto sobre a hipotenusa, não a hipotenusa sobre o oposto, tá? Além disso, o seno de um ângulo agudo em triângulo retângulo, ele fica entre 0 e 1. Isso ajuda a descartar a alternativa 5 sobre 3, por exemplo, né, que é maior do que 1. Beleza? Vamos ver como fica passo a passo aqui. Tá? Então tem a razão trigonométrica solicitada, que é o seno de θ. Tá? A fórmula seno de θ é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Dados do enunciado, tem o cateto oposto igual a 6 centímetros, de hipotenusa igual a 10, tá? Substituindo, o seno de θ é igual a 6 décimos, tá? Simplificando a fração, 6 sobre 10 é igual a 3 quintos, né? Pois dividimos numerador e denominador por 2, tá? Beleza? Então, conferência, seno é uma razão entre um cateto e a hipotenusa, portanto, deve ficar entre 0 e 1. Beleza? Como 3 quintos é igual a 0,6, o resultado faz sentido, tá? Então, log de θ é igual a 3 quintos, tá? Que é a alternativa C. Beleza? Ótimo. Vamos continuar aqui então, tá? Agora vamos falar sobre periodicidades e funções trigonométricas, tá? Então, a gente passa agora da trigonometria no triângulo retângulo para as funções trigonométricas. Seno e cosseno repetem valores em ciclos. Essa repetição é chamada de periodicidade, tá? Amplitude mede o que? A distância do eixo médio até o ponto máximo ou mínimo.
Em uma função do tipo a vezes seno de x, a amplitude é o valor absoluto de a. Por exemplo, em 3 vezes seno de x, a amplitude é 3. Isso significa que a oscilação sobe 3 unidades acima do eixo médio e desce 3 unidades abaixo dele. O período é o tamanho de um ciclo completo. Tá? Então, por exemplo, para seno de x e cosseno de x, o período básico é 2π radianos, tá? Que corresponde ao que? A 360 graus. Tá? E aí, depois de um ciclo completo, os valores começam a se repetir. Então, a imagem de seno x, cosseno x, sem alterações, vai de menos 1 até 1. Tá? Quando multiplicamos por um número, a amplitude muda. Quando somamos um número fora do seno ou do cosseno, nós deslocamos o gráfico para cima ou para baixo. Tá? Então, nós podemos pensar em funções trigonométricas como modelos de repetição, tá? Ondas, rotações, oscilações, ciclos de temperatura, fases e movimentos periódicos. Tá? A pergunta da questão pode pedir amplitude, período, valor máximo, valor mínimo ou imagem. Tá? Então vamos para a questão 6. Tá? A questão 6 ela apresenta uma função g de x igual a 2 mais 3 vezes seno de x e pede a imagem dessa função. As alternativas são intervalos numéricos. Tá? Então tem ali de menos 3 a 3, de menos 1 a 5, de 0 a 5, de 2 a 3, de 3 a 5. Tá? E eu tenho que descobrir qual delas é a correta. Tá? Então, primeiro multiplica o seno por 3, isso aumenta a amplitude. Depois soma 2, isso desloca o gráfico verticalmente para cima. Tá? Então podemos resolver de duas formas. Pela desigualdade, começamos menos 1 menor do que seno de x menor do que 1, multiplicamos tudo por 3 e depois somamos 2. Ou pela leitura de amplitude e eixo médio. Né? Nós percebemos que o eixo médio é 2 e a amplitude é 3. Então a função varia de 2 até menos 3. De 2 menos 3 até 2 mais 3. Tá? Nos dois caminhos nós chegamos ao mesmo intervalo. Tá? 2 menos 3 é menos 1, 2 mais 3 é 5. Tá? Beleza? Já dei a resposta, né? Vamos lá então. Vamos lá então. Sabemos que o seno sempre varia entre menos 1 e 1. Tá? Então, portanto, menos 1 é menor do que seno de x, que é menor do que 1. Tá? Ou seja, o seno de x está entre menos 1 e 1. Tá? Multiplicando tudo por 3, nós temos menos 3 é menor ou igual a menos 3 vezes seno de x menor do que 3. Tá? Agora somamos 2 em todos os lados da desigualdade. Tá? Vai ficar menos 3 mais 2 menor ou igual a 2, mais 3 vezes seno de x menor ou igual a 2, mais 2. Tá? Beleza, menos 3 mais 2 igual a menos 1, 3 mais 2 igual a 5. Tá? Logo, menos 1 é menor ou igual a g de 5, que é menor ou igual a 5. Tá? Então, a imagem da função é menos 1,5. Tá? Aliás, a imagem da função não é menos 1,5, é o intervalo de menos 1 até 5. Tá bom? Beleza. Então, portanto, alternativa B. Tá? Vamos falar agora sobre algumas estratégias para a prova. Esse slide ele organiza algumas estratégias de prova para os 3 tipos de função estudados. Tá? Em função exponencial, o primeiro passo é identificar na base. Depois observamos se há crescimento ou decaimento. Tá? Em equações, tentamos escrever os dois lados com a mesma base. Em logaritmos, a estratégia principal é traduzir log b, log base ou log b de a igual a x para b elevado a x igual a a. Também precisamos conferir as condições. A base deve ser positiva e diferente de 1. Tá? E o logaritmando deve ser positivo. Tá? Então, as propriedades do logaritmo ajudam
mas só devem ser usadas quando a estrutura permitir, tá? Então, em trigonometria, quando o problema envolve triângulo, retângulo, né, identificamos o oposto, o adjacente, hipotenusa em relação ao ângulo. Quando o problema envolve função trigonométrica, nós lemos amplitude, período, eixo, médio e imagem. Tá? As alternativas erradas costumam explorar três confusões: tratar crescimento exponencial como soma, tratar logaritmo como multiplicação comum ou confundir amplitude com imagem. Tá? Então, por isso, antes de marcar a alternativa, confira se a resposta representa exatamente o que o enunciado pediu. Em outras palavras, exponencial pede atenção à base e ao fator. Logaritmo pede tradução para potência. Trigonometria pede identificação da razão ou leitura do ciclo. Tá bom? Beleza? Então vamos sintetizar a aula. A função exponencial, ela tem variável no expoente, representa o quê? Variação multiplicativa. Quando o fator é maior que 1, temos crescimento exponencial. Quando o fator está entre 0 e 1, temos decaimento exponencial. Então, o logaritmo é o expoente ao qual a base deve ser levada para obter o logaritmando. Por isso, log 2 de 8 é igual a 3, significa que 2 a terceira é igual a 8. Então, a tradução entre logaritmo e potência é uma das habilidades mais importantes para resolver questões desse conteúdo, tá? Na trigonometria, seno, cosseno e tangente relacionam lados e ângulos no triângulo retângulo, tá? Nas funções trigonométricas, seno e cosseno descrevem comportamentos periódicos, tá? A imagem básica de seno e cosseno vai de -1 a 1, mas multiplicações e deslocamentos podem alterar esse intervalo, tá? A ideia mais importante da aula é reconhecer o que? O tipo de comportamento antes de calcular. Então, crescimento por fator constante indica exponencial. Expoente desconhecido sugere logaritmo. Ângulos, razões e ciclos indicam trigonometria. Na próxima aula, avançaremos para geometria plana, figuras, perímetros, áreas, circunferência e leitura de diagramas, tá? A base de funções continuará sendo útil, tá? Principalmente na interpretação de gráficos, formas e relações de grandeza, tá bom? Então, dúvidas, sugestões, coloquem aí nos comentários que eu respondo. Aguardo vocês na aula 9.